quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, essa oportunidade que Ele está me dando. E pedir a Jesus, pedir aos benfeitores espirituais, ao meu protetor, né, meu anjo da guarda, os trabalhadores do plano espiritual da casa, que eles possam me intuir, me ajudar a conduzir esse estudo de hoje. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. E hoje eu vou falar sobre as instruções dos Espíritos, instruções de dois Espíritos. O primeiro, ele fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ele assinou como José, um espírito protetor. E o segundo item, a fé humana e a divina, que foi assinado só por um espírito protetor. Só um espírito protetor. Então, esse espírito José, ele falou que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ele disse que a fé, para ela ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Ou seja, não basta falar que acredita em Deus só. Não. A fé, ela tem que vir acompanhada de ação. Se eu acredito em Deus, tem que haver um porquê que eu acredito em Deus. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho disso daqui. E ele fala também, né, e a gente, com os estudos que a doutrina espírita nos traz, nós vamos aprendendo isso também. Que o desenvolvimento das nossas virtudes começa com a fé. Então, por isso que ele diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Desenvolvendo a fé, essa confiança que nós temos em Deus, nós começamos a ter esperança. Não do verbo esperar, de ficar com os braços cruzados, só esperando. Não. Do verbo esperançar, de ter esperança de uma vida melhor, de uma vida futura, que é a vida eterna, que é a vida espiritual. E tendo essa fé e essa esperança, nós vamos desenvolvendo o amor, que é onde nós praticamos a caridade para com o próximo. Por que Kardec colocou essa mensagem, a fé humana e a fé divina? E por que isso é tão importante para nós? Esse Espírito nos fala, vem nos falar, né, da nossa experiência com a fé, até a chegada desse conhecimento, dessa fé raciocinada. A nossa fé era simplesmente uma transferência da nossa responsabilidade para Deus, para Ele resolver todos os nossos problemas. Nós praticávamos uma, entre aspas, fé. Para nós era assim, era a gente cumprir um ritual, ir num templo religioso, né, o culto exterior, viver mais de rituais e deixar tudo para Deus resolver para nós. Então nós fomos acostumados com esse tipo de fé, nós chamávamos isso de fé.
nós estamos aprendendo que isso não é fé. A fé, ela não é só divina, não é só Deus que tem que fazer a parte dele. Ele faz, é claro que ele faz. Mas a maior parte ele faz, mas nós temos que fazer uma grande parte. Essa parte desse desenvolvimento da nossa fé é o mergulho dentro de nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis pelo desenvolvimento dessa fé. É voltarmos para nós mesmos. Esse é o verdadeiro sentido do batismo. É um mergulho em nós. E não um ritual, um mergulho numa água. Não, é um mergulho em nós. Por quê? Nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA dele. Ele nos criou com diversas potencialidades. Essas potencialidades, ao longo das nossas encarnações, estão adormecidas em nós. E nós temos que buscar essas potencialidades e desenvolvê-las. É através do desenvolvimento dessas potencialidades, dessas virtudes, que nós vamos desenvolvendo a fé e vamos nos aproximando do nosso Pai, que é o dia que nós vamos chegar a ter comunhão com o nosso Pai. É abandonar o meu eu velho, aquele eu que só cumpria rituais e esperava a providência divina fazer tudo por nós. E desenvolver em nós esse eu divino, esse eu de filho de Deus. Então a fé não é algo que vem só de Deus para nós. A fé é relacionamento. Relacionamento entre nós e entre Deus. Da parte de Deus, nunca vai nos faltar nada. Mas depende do nosso esforço. Nunca vai faltar da parte de Deus a misericórdia, nunca vai faltar a providência, nunca vai faltar o amparo e nunca vai faltar inspiração por parte dele. Mas se nós não procurarmos nos melhorar, se nós não desenvolvermos essas potencialidades adormecidas, nós não vamos observar esse amparo que ele nos dá, nós não vamos observar as inspirações que vêm para nós. Então, fé é comunhão, confiança, esperança, e nós nos movemos aí. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele tem uma mensagem que chama afirmação e ação. Ele pegou um versículo do Evangelho de João, assim, olha: disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Jesus disse isso. Aí o Emmanuel vem comentar para nós que aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo
e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vive atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não é isso que Deus quer para nós. A gente fala que acredita no Evangelho, né, como está dizendo aqui, crentes do Evangelho, que somos todos nós, mas nós não fazemos nada. Ficamos à toa e dizemos que estamos atendendo à vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus, que nós fiquemos parados. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo o que tudo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. É aquele que não cuida da saúde, que não cuida da alimentação, por exemplo, que exagera nos vícios, bebida alcoólica, uso de fumo, uso de drogas, e aí adoece. Eu estou dando um exemplo, mas tem muito mais coisas. Adoece, e aí ele fala que a doença é a vontade de Deus. Deus não quer sofrimento para ninguém. A mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que a Alcione leu hoje, Deus não castiga ninguém. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nos acontece, responsabilidade nossa mesmo. Continuando o que o Emmanuel fala, não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa, ou seja, deixa tudo por conta de Deus, fala que está fazendo a vontade de Deus, tudo que acontece é vontade de Deus e não faz a sua parte. Não faz a sua parte para se tornar uma pessoa melhor, para se relacionar melhor, para fazer o bem, para ajudar as outras pessoas. Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos. Isso daí é trabalhar as nossas potencialidades. Aí a gente não faz nada disso, e é claro que a gente não cultiva um relacionamento, a gente não cuida da nossa casa, da nossa saúde, das pessoas que estão conosco. Aí é lógico que nós mesmos estamos procurando coisas ruins que nos aconteçam. Aí acontece, a gente fala que é a vontade de Deus. Não é. Olha, o Pai guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. Deus tem o melhor para nós. O melhor. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Nós maltratamos uma pessoa, nós somos indiferentes a ela, nós não cultivamos o bem daquela pessoa. Aí um dia essa pessoa cansa e nos abandona. É vontade de Deus? Não. Nós é que não fizemos a nossa parte. Como é certo que é vontade de Deus que nós prosperemos, que o nosso espírito se eleve, que se tudo fosse pré-determinado, se tudo que nos acontece já fosse escrito,
Que necessidade que tinha de nós termos o livre-arbítrio? No livro dos Espíritos mesmo fala, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, seríamos como máquina. Então Deus nos deixa livres. Nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Deus deixa. E não é Ele que nos castiga depois se nós fizermos escolhas erradas. Somos nós mesmos. Tem certas, eu disse que não tem determinismo, né? Senão não haveria necessidade de ter o livre-arbítrio. Tem certas experiências que fazem parte do processo reencarnatório. Então, lá na nossa pauta. Às vezes nós estamos fazendo de tudo. Estamos fazendo o melhor. Mas tem certas coisas, certas vicissitudes que nós estamos passando por elas. Se nós estamos agindo certo, se estamos fazendo tudo, né? Procurando nos melhorar, estamos fazendo tudo certinho, mas nós estamos passando por aquela dificuldade. Isso então está na nossa pauta, isso está no nosso planejamento reencarnatório. Uma doença, por exemplo, que a gente não fez nada para adquirir aquela doença. E a gente está fazendo tudo para ver se melhora. E aquilo não melhora, aquilo lá está no planejamento reencarnatório. Então, o que nós temos que fazer? Ter fé. Confiar. Confiar que Deus está tomando conta de tudo mesmo. Fizemos a nossa parte. Não melhorou, aquilo está acontecendo. É um revés financeiro. É o abandono de uma pessoa amada, ou é a morte de uma pessoa amada. Isso está no nosso planejamento. Se nós estamos fazendo tudo certinho, então aceitar, ter aceitação, ter fé. Ter fé e com essas dificuldades que nós estamos vivendo, essas vicissitudes são para o nosso bem. Estão nos fazendo sofrer? Estão. Mas o nosso espírito está crescendo, está melhorando. Aí, nesse sentido, é que nós vamos percebendo, né, nessa busca do autoconhecimento, nessa busca da nossa melhora, é que nós vamos percebendo o verdadeiro conceito de fé, a verdadeira postura da fé. O Espiritismo trouxe isso para nós, a fé raciocinada. Se eu sofro, eu tenho que saber por que eu sofro. Se não é nessa vida que eu fiz alguma coisa errada, se não foi por conta de coisas que eu fiz agora, isso vem lá de trás de outras existências. Eu procuro passar por esse sofrimento agradecido e procurando fazer o melhor, porque o que eu fizer hoje, amanhã é o que eu vou colher. Então esse é o verdadeiro sentido, é o verdadeiro conceito de salvação que tanto fala nos evangelhos. A salvação, né, a luz da doutrina espírita, nada mais é. A luz da doutrina espírita e também do evangelho, como ele era interpretado no princípio. Esse conceito de salvação é nada mais que a evolução espiritual. Que é nós chegarmos a espíritos puros. É nós estabelecermos um dia essa comunhão com Deus. Paulo nos fala muito de fé. Ele fala
uma frase até que é muito usada, mas pouco explicada, a gente vê escrito em todo lugar: Deus é fiel. É claro que Deus é fiel. Só que a fidelidade tem que ser recíproca. Em todo relacionamento. Em todo bom relacionamento tem que haver fidelidade. No relacionamento de nós encarnados, relacionamento entre amigos, relacionamento entre casais, tem que haver uma fidelidade para que esse relacionamento frutifique. Com Deus, então, a fidelidade, tem que haver essa fidelidade para nós sermos felizes, para nós evoluirmos. Da parte de Deus sempre vai haver fidelidade. Ele jamais vai nos deixar de amparar, jamais vai ter misericórdia para conosco, deixar de ter misericórdia para conosco. Jamais Ele vai deixar de enviar recursos para nos ajudar. A fidelidade depende só de nós, para que haja essa fé humana e fé divina. Ela não pode ser unilateral. Ela tem que ser das duas partes. E fé não é simplesmente acreditar. Acreditar que tem um Deus é muito fácil. É só a gente observar a natureza. Qual homem que consegue criar um ser humano, uma árvore, as plantas, os animais, o colorido das plantas, o colorido dos animais, as diversas criaturas. Então é muito difícil alguém não acreditar que tem uma inteligência superior que criou tudo isso. Então fé não é acreditar, porque qualquer um pode acreditar. Fé é confiar. Ter fé é nos entregarmos, nos colocarmos na mão de Deus e deixar Ele conduzir tudo. E tudo mesmo. Isso não quer dizer que nós devamos ficar parados, não trabalharmos, não fazer nada, não. Nós temos que trabalhar. Nós estamos no mundo material. Nós precisamos da matéria, nós precisamos do trabalho, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos do alimento, nós temos que exercer uma atividade, nós temos que procurar fazer tudo isso. Mas nós não temos que ligar em primeiro lugar para tudo isso. Tudo que nós formos fazer, nós temos que confiar que quem está conduzindo é Deus. E não nós. Jesus ainda disse: cuidai primeiro das coisas dos céus e o resto vos será acrescentado. E a gente tira tão pouco tempo para cuidar das coisas do Espírito. A gente cuida muito mais da matéria do que do Espírito. O dia que nós invertermos isso, a evolução é muito mais rápida. Não haverá mais contendas, não haverá mais discussões, não haverá mais desonestidade, não haverá mais ganância. Aí nós já vamos estar chegando no mundo celeste. A caminhada ainda é longa. Mas está aí. Está aí a oportunidade, está aí o ensinamento, está aí o conhecimento, a fé raciocinada. Só depende de nós. Paulo, na carta aos Romanos, ele ainda pergunta: tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Ou seja, tenha fé nas tuas potencialidades
que Deus colocou aí. Tenha fé, confie. Confie, porque Deus vai fazer o possível para que você desenvolva essas potencialidades. Quando você desperta, Deus usa de vários caminhos, de vários mecanismos para te conduzir. É um livro que chega, é um amigo, é uma frase que você vê escrita. Se Deus sentiu um pontinho em você, que você está disposto a correr para Ele vai usar de todos os recursos. E aí está a fé. A fé humana e a fé divina. Que Jesus abençoe a todos. Uma feliz caminhada e que todos chegaremos lá o mais breve possível.